Olá para você que acompanha a programação do Radar Amazônico, eu sou o repórter Caio Freire e nós estamos aqui hoje para trazer aí uma informação, uma história que parece coisa de filme, parece coisa de cinema, parece coisa de novela, mas na verdade aconteceu aqui na cidade de Manaus com um morador da rua Rio Purus, do bairro Colônia Terra Nova, aqui na Zona Norte. Eu estou aqui para falar com ele agora, ele vai contar o relato do que aconteceu, só que eu vou tentar fazer um resumo. O que ocorre é que o homem que está aqui à minha frente agora, ele foi preso injustamente, acusado de ter abusado sexualmente da própria filha, quando na verdade o crime foi cometido pelo primo dele, que tem exatamente o mesmo nome. E é isso que você que está acompanhando essa programação agora vai entender em detalhes enquanto eu converso com ele. Fique ligado nessa programação. Se você está assistindo agora, encaminhe esse vídeo, encaminhe para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe com todas as pessoas que você conhece para que essa história ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Cara, eu estava aqui olhando agora, né, o teu alvará de soltura e aí me tocou de certa forma, né, não posso deixar de mencionar que é uma história muito ali. Essa história ela é incrível ao mesmo tempo que é triste, principalmente para você que passou por toda essa situação. E eu quero te perguntar como que aconteceu toda essa situação, o que de fato aconteceu contra a tua filha, que fez chegar até esse momento em que você foi preso. Então, a minha filha ela foi estrupada, né, pelo meu primo, que tem o mesmo nome de que eu, né? Só muda só o CPF, o RG e o nome da mãe e do pai. E aí então a mãe dela que quando ela foi pra lá, né, ela viu ela diferente, né, o jeito dela já, o comportamento dela, e chegou, levou, conversou com ela, até que ela falou, né, que tinha acontecido, né. Aí então a mãe dela foi lá na DEPCA, né, fez o processo tudinho. Aí no outro dia eu fui lá também, prestei meu depoimento. Aí nisso já tem 5 anos já, contando com hoje. E aí, quando tua prisão ocorreu? Na época? Quando foi que Minha aconteceu? prisão ocorreu agora, assim, na quarta-feira passada, tá vendo? Aí eu fui solto num domingo, Então quer dizer que isso aconteceu há 5 anos 5 anos e tu atrás. foi preso agora. Agora, E ainda foi preso injustamente. injustamente. E aí eu te pergunto, como que foi no momento ali da prisão? O que que tu sentiu no momento em que os policiais chegaram para te levar? Cara, quando eles chegaram aí, né, eu pensei que fosse só sei lá, como é que eles falam lá, que eles dão lá, eu pensei que fosse só um mandato de comparecimento, tipo isso, né. Procedimento de rotina. Aham, eu pensei, recebi eles entraram aí, né, tava tudo certo, né, que realmente era comigo, né, que a pessoa que eu estava procurando, né. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo, né? Aí ele falou, não, tô vindo mandar executar um mandado de prisão por abuso, né? Por estupro, né? Aí eu falei, você tá prendendo a pessoa errada, você tá prendendo a pessoa errada. Não sou eu, entendeu? Nisso a única confirmação que eles fizeram foi só o teu nome. Só meu nome. Aí eu falei, ó, o rapaz, eu sou o pai da criança, entendeu? Eu sou o pai. O rapaz que fez isso fugiu, tá entendendo? Só que o que me perguntaram foi assim, o teu nome é isso, o teu RG é esse, o teu CPF é esse, o nome da tua mãe, do teu pai é esse. Eu falei, tá. Então tá tudo correto ali, né? Aí eu falei, rapaz, mas tá muito errado, pô, mas eu não fiz nada, vou estar pagando por uma coisa que eu não fiz, tá entendendo? E foi isso. A comunidade toda presenciou isso, seus vizinhos, pessoas que Todo. moram aqui, que te conhecem. Você comentou comigo antes de a gente iniciar a entrevista que você mora aqui a vida toda. Então, praticamente todo mundo conhece você. Todo mundo vira indo algemado, hein? Como foi essa sensação aí de ver Cara, todo mundo? muito constrangedora, muito, entendeu? Assim, eu indo, né? Eu tava me sentindo como um ladrão, tá entendendo? Um criminoso, tá entendendo? Uma coisa mas pela uma coisa que eu não fiz, tá entendendo? Cara, isso é coisa de ficar chocado, ó. Fora as pessoas que não sabiam do caso. No caso, sua esposa, ela sabe que você não cometeu esse crime. Sim, A sua filha também sabe que você não cometeu esse sim, crime. sim. Mas fora elas, quem foi a primeira pessoa a acreditar em você? Tipo, fora ela, cara, só meus amigos mesmo.
meus amigos que estavam por aqui, que vieram me visitar, né? Que vocês sabem de todas as histórias, né? É o que acreditaram em mim, né? Momento algum, a polícia acreditou do que eu tava falando, né? Só que falasse, se tu estiver falando a verdade, tu vai meter um processo no Estado. Só que ele me falava isso. Mas nada confortante, né? Aí eu só falava assim, cara, ó, não sou eu, abre o processo lá que tem lá na DEPCA, lá, né? Que tem lá na DEPCA, tu vai ver que são duas pessoas com o mesmo nome, com dois RG diferentes, tá entendendo? Só que em momento algum, eu acho que não sei se não quiseram fazer isso, ou se ele não tinha pado, não tinha como acessar o processo que tem, né? Mas não deu em nada do que eu falei. Quando tu foi preso, pra onde tu foi levado? Ó, primeiro quando eu fui sair daqui, eu fui lá pro 18º, né? Eu fiquei lá, né? Já preso com algema por lá, né? Depois me botaram lá numa cela, com tudo de grade, né? Ali com o banheiro tudo sujo, tem coisa tudo... Coisa, sei lá, coisa feio, tudo sujo, tem... Eu fiquei lá, né, fiquei lá até, acho que até 3 horas, eu acho, se não estou enganado, até meio-dia. Não sei, não me falha a memória, foi até meio-dia. Aí eu fui lá pro 6º DIP, né. Até então, tava aqui no 18º, tá mais ou menos, né, a situação pelo que eu tava passando, tá vendo? Quando já chegou lá no 6º DIP, né, a coisa já começou a piorar, né, que já fui pra uma cela, né, lá já foi tudo algemado também. Aí depois já os policiais já estavam apontando arma pra mim, né? Porque me tirar de uma cela, botar pra outra, botando a arma na minha cara, né? Sendo que eu já tava algemado, pô. Não tinha nem necessidade de fazer uma coisa dessa. E daí pra frente foi só piorando. Depois fui do 6º, dormi lá no 6º, né? Aí quando foi 10 horas, a gente foi uma audiência de custódia, né? Que não deu em nada, né? Que não sei nem pra que serve isso. Aí de lá já fui lá fiquei lá até mais ou menos umas 4 da tarde lá na audiência de custódia. Aí depois fui lá pra BR-174. CTS, se não me engano. Aí tu passaste pelo centro de triagem. Isso. Ali já foi pior, já começaram a piorar, velho. Que já foi algema pra trás já, né? Com os braços meio torcidos, tem? Com a algema nos pés. Até hoje acho que dá cinto dor aqui nos pés aqui daquela algema que fica, né? A algema aqui assim e naquela correntezinha. Ali te peguei um molho, né? Naquele quadradinho ali, naquele pedaço de 3x3 ali. Um monte de pessoas também tava lá, né? Cara, dali foi só piorando, velho. Depois que foi lá para o UPP, aí que a pressão. E toda vez que a gente tava lá, né, que os pessoal que tava junto comigo lá na sala, lá, né, sempre falava, né, que o artigo ruim, né, que é de estrupo, né. E ele falava, não, eu não quero ir pra lá, pô, eu não quero ficar com esse bando de Jack, entendeu? Aí eu falei, cara, mas que porra de Jack, né, só que eu sem entender o que isso era, né. Aí depois que ele falava pra mim o que significava, né. Aí eu falei, cara, mas eu não sou, né, tanto que eu ficava até chateado com ele, entendeu? Eu até falo assim, pô, não fala assim não, porque eu não sou isso não, entendeu? Aí, caramba, quando chegou lá para o UPP, aí as coisas pioraram. Aí quando tu chegou por lá, quanto tempo tu passou e como que foi a sensação de estar ali, né, a tua estadia ali na penitenciária, o que aconteceu por lá? Cara, quando chegou lá na UPP, aí foi, por exemplo, outra triagem de novo, tá entendendo? Fizemos lá raio-x, tira a roupa, né, e fica pelado lá, né, em frente de todo mundo, e se acoca 3 vezes, né. Aí depois dá um kitzinho de roupa pra gente, né. Aí depois a gente vai lá pro raio-x, faz raio-x. Aí depois disso, né, foi tudo essas coisas aí, a gente foi pra uma cela lá, né. Que era separado, a gente não tá ainda no pavilhão que era os Jack, com o pessoal considerado Jack, né. Aliás, não era só... São os outros estupradores. Isso, que são o artigo ruim que eles chamam lá, né. Então, até então eu não tava lá ainda, né. Passei uma noite lá nesse pavilhão ainda. Aí no outro dia que eu fui pra lá, no outro dia já foi tortura já. Foi tortura psicológica e tudo, entendeu?
Rolou ameaça? Ameaça. Logo quando eu cheguei por volta de meio-dia, 11h30, se eu não estou enganado. Quando eu cheguei lá, né, na cela que eu tava, a cela é pequena, acho que é 3 assim por 2 assim, entendeu? Acho que é isso, 3 por 2, né? É no máximo que dá. Comigo dava 15 pessoas, 15 era 16 que tinha numa cela lá, entendeu? Dentro de uma sala 3x2. Isso, tá entendendo? Aí quando eu cheguei, já era da hora do almoço, então eu peguei o meu almoço, né, que já tava lá, né? E fui almoçar. Nem isso que eu me assentei lá, né? Me coloquei, me escolhi na parede, assim. Eles todinhos se reuniram comigo, né? Antes de eu entrar lá, eles já estavam perguntando comigo, os pessoal que estavam lá no corredor, perguntavam, o que tu fez, o que tu fez, né? Aí eu contei a história, né? Aí eu falei, se tu não tiver, se tu estiver mentindo, eu vou descobrir, tá entendendo? Já foi descobrir. Aí começou aquela tortura psicológica, tá entendendo? Aí quando chegou lá, eu comecei a almoçar, né? Meio que me tremendo, né? Aí se reuniram assim, em volta de mim, né? Tudinho com esse pessoal, tá entendendo? Aí ele falou assim, olha, come logo pra te aguentar tudo esse pessoal aqui. Eles falaram assim pra mim. Come. No caso, eles estavam ali dizendo que iriam pra você. Isso, tá entendendo? Aí eu já perdi o apetite, né? Come, e fala, come, pode precisar ter força, tá entendendo? Pra aguentar todo mundo. Em relação à tua integridade física, o que eles fizeram contigo nesse tempo que tu passou por lá? Em questão disso, eles não me bateram, né? E daí chegaram a me levar pro banheiro lá, né? Só que não sei o que aconteceu e não me estruparam. Daí baixei a calça, tá entendendo? Fizeram nada. Mas não fizeram nada pra mim. Eu acho que desde lá em cima ela me protegeu. Mas aconteceu isso. Além disso, fizeram alguma outra coisa? Não, foi só as ameaçazinhas que eles faziam lá contra mim, né? E de brincadeira, que eles sempre tiraram lá de mau gosto. Chegou a comentar aqui pra gente mais cedo que a única coisa que eles fizeram seria cortar o teu cabelo, né? Sim, lá na CTR, lá eles pelaram meu cabelo no primeiro dia, entendeu? No primeiro dia que eu fui pra lá, eles pelaram no zero o cabelo. No zero. Cara, como é que é pra ti reviver toda essa situação? Cara, é ruim, cara, tá revivendo isso aí, né? Não é legal não, tem? Não é nem um sentimento bom que eu possa falar, mano, é uma felicidade, não posso falar isso, se eu falar isso eu estaria mentindo, tá entendendo? Como tu chegou no advogado que tá te representando nesse processo? Cara, foi através da minha esposa, entendeu? Através da minha esposa que entrou em contato com meus familiares, né? Perguntando se tinha algum advogado por aí, que é conhecido, né? Aí o meu irmão que deu resposta, né? O meu irmão que trabalha pro primo do advogado, né? Conhece também o meu irmão também. E aí foi ele que me representou, porque por sinal trabalhou muito bem. E aí teu irmão contou toda essa história pra ele? Contou. E o meu irmão também sabia da história também. Na época que aconteceu, né? Ele andava por aqui, ficava aqui comigo, a gente fazia almoço, tá entendendo? E a minha filha, ele gosta muito da minha filha também, meu irmão também. Então tua família toda se mobilizou aí pra ter justiça, né, em relação a esse caso? Todos. Tanto quando eu saí de lá, fizeram uma recepção aqui, né? Tava todo mundo aí fora chorando, entendeu? Que dia que tu foi solto? Quantos dias? Isso tudo durou quantos dias? 5 dias. 5 dias? 5 dias. E tu foi solto quando? Domingo. Dia das Mães. Presentão. Como é que foi O essa presentão. sensação? Foi muito bom. Pra ti, pra família toda? Aí eu tava. A cara tava num modo assim automático, tá entendendo? Pra mim, acho que eu já tava, tipo, tentando já se adaptar, né, com aquela situação, tá entendendo? Porque tinha dia ali que. Teve dia quando eu fui pra pavilhão de baixo, né? Que depois que aconteceu o que eu tô te falando, né? Aquela tentativa de estupro contra mim, né? Aí na noite eu não consegui dormir, cara, tanto que eu dormia assim, eles botam os colchão assim, né, no chão, né? Aí dorme um aqui, uma cabeça pra lá, outra cabeça pra cá, assim, tudo coladinho um do outro, né? Nessa noite aí eu não dormi. Quando ele se mexia, eu me acordava, tá entendendo? Assustado, pensando que eles iam me matar, tá entendendo? Aquele pensamento de me matar. O meu advogado me falou que ele ia me tirar numa segunda-feira, né? E eu contando os minutos, e não parecia que não passava, tá entendendo?
É uma sensação de terror o tempo todo. Então. Tu é doido, velho. Medo que não acaba mais. Medo, aham. E aí, chegou a comentar também que tem uma situação que ocorre lá dentro chamado trote. O que seria esse trote? Não sei, não cheguei a passar por essa... Não chegou a passar? Não. Então não tem nem como explicar, Não tem. visto que tu não passou por isso. Mas assim, tendo em vista que é uma situação dentro da penitenciária, não é algo bom de se esperar. Porque sabe por falar, trote já é uma coisa que não é legal, tá entendendo? Ainda mais no pavilhão que você estava, que era de pessoas ali que cometeram crimes. Crime tem todo tipo lá no pavilhão que eu tava, tinha todo tipo de crime, né? Maria da Penha, estupro, assassinato, tudo tipo. Aí era todo tipo de coisa. Na verdade, onde eu tava eram os não faccionados, entendeu? Sim. Que não tinha facção, entendeu? Nada relacionado ao tráfico de drogas? Não, ali tem, só que não tem facção, tá entendendo? Tipo, não é essa facção, nem essa facção. Tipo, ele faz por conta própria, por assim dizer. Entendi. Cara, e aí você foi solto e tudo mais, o advogado conseguiu a tua liberdade, né? E isso, claro que pra você, pra tua família toda, isso foi algo muito bom. Muito bom, isso foi uma vitória, velho. E a pessoa que realmente cometeu o crime, onde que ela tá hoje? Cara, ele tá... Eu acho que ele tá feliz, né? Porque ele fugiu, conseguiu escapar, né? Do bote da polícia, tendo em vista que não deram muita... Acho que eles não deram muito... Acho que deram até vista grossa, eu acho, na época. Agora, interessante, né? Que o crime aconteceu há 5 anos, 2020, você Uhum. falou. A polícia teve 5 anos aí para investigar, 5 anos para apurar as informações, e quando bateu o martelo para cumprir o mandado de prisão, ainda cumpriu para a pessoa errada. E eu ainda fui lá na época lá, né? Fui com o possível endereço que ele tava lá no Pará, né? Com o possível endereço que ele tava, né? Que ele tava sempre me perguntando, né? Se eu tinha paradeiro dele, né? Aí eu consegui, né? Que ele pôs uma pista onde ele tava, né? Fui lá, levei a foto dele também, entendeu? Voltando um pouquinho, quando tu foi preso, você contou, eu estava conversando com você e com tua esposa mais cedo, você disse que a tua própria filha foi à delegacia dizer que não foi você que cometeu o crime, e sim teu primo. Sim, ela foi lá, só que eu não vi ela, tá entendendo? Porque eu tava preso lá pra trás. Mas ela foi, depois que a minha esposa foi, minha atual esposa foi lá, né, comigo me visitar, né? Ela me contou, né, que ela tinha ido lá. Tinha lá, falou, mas não valeu de nada não, porque acho que como já é um mandato de busca e apreensão, né, que tem que cumprir, cara, não sei como funciona não, porque a minha filha foi lá, contou o que tinha acontecido, eu falei também que tinha um processo atrás disso tudo, entendeu? Então, gente, para você que está assistindo, que está acompanhando essa entrevista aqui, né, que está acompanhando essa programação nesse momento, esse papel que eu segurei boa parte aí da entrevista que está nas minhas mãos agora, é o alvará de soltura, né, do rapaz que está conversando comigo nesse momento. E nesse alvará de soltura eu consigo identificar no motivo da expedição do alvará que diz relaxamento de prisão. E para você que não entende, né, que não conhece esse termo, relaxamento de prisão nada mais é do que um termo para dizer que a prisão ela foi cumprida de forma injusta e ilegal. Então, a própria justiça, esse alvará aqui, tem aí a assinatura do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A própria justiça amazonense, ela está admitindo que essa prisão ela foi cumprida de forma ilegal, que houve aí um equívoco, né, na prisão do nosso entrevistado. E aí eu te pergunto, você entrou com alguma ação contra o Estado? Você entrou com alguma ação em relação a essa situação? Sim. O meu advogado já está a par dessa situação, né? De entrar com essa ação contra o Estado, né? Para, né, que consiga, né? Pelo menos, sei lá, pagar, né? Pelo que fez comigo, né? Porque, cara, se ser preso por uma coisa que eu não fiz, né? Ainda mais que ainda por um crime que é de estupro, e ainda ser acusado que eu tinha estuprado a minha própria filha, né? Então... E aí o que tu espera dessa situação toda?
Cara, eu quero Justiça, justiça, eu quero que pegue o real, o acusado, né? E que o Estado também pague, né? Pelo que eu passei também, né? É isso. pede um reparo aí pela tua imagem, pelo Isso. dano, né, que você como cidadão sofreu por esse constrangimento todo. Sim. Muito bem, você acabou de acompanhar aí essa entrevista que a gente teve, né, com um rapaz que foi preso de forma injusta e ilegal no lugar do seu primo que cometeu um crime de estupro aí. A filha dele foi estuprada pelo primo dele e eles têm o mesmo nome. E acabou que quem foi preso na situação, acusado pelo crime, foi ele, mas o advogado, né, que a família conseguiu, ele entrou aí com uma ação e conseguiu o alvará de soltura, né, dele. Hoje ele está em liberdade, não responde pelo crime porque a prisão dele ela foi ali extinta, né, não há processo, não há mais investigação, não há nada contra ele, mas sim contra o real criminoso, né, o real suspeito aí de ter cometido esse crime. E para você que acompanhou essa programação até o final, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado aqui da equipe do Radar Amazônico. Peço que você envie esse material, que você compartilhe com seus amigos, porque a gente sabe que, querendo ou não, casos como esses podem estar ocorrendo em outras cidades do estado, em outros estados do nosso país, de pessoas que estão sendo presas injustamente e pessoas que deveriam estar presas estão soltas ali aproveitando de sua vida quando na verdade cometeram crimes e deveriam estar pagando por isso. Agradecemos pela sua audiência, agradecemos por ter ficado até o final. Esse é o seu Radar Amazônico com imagens de Roberto Araújo. Eu sou o repórter Caio Freire. O que o povo quer ver e muitos querem esconder. Muito obrigado.